Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje está muito legal porque eu vou falar sobre um livro que eu gosto muito, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e que fez uma grande diferença aí para minha caminhada com relação a dinheiro, sim, mas também ensinamentos que mudaram a minha mentalidade de uma forma geral. E o primeiro ensinamento que eu vou deixar aqui, a primeira lição que eu aprendi desse livro, é sobre a importância da educação financeira. É muito triste, né, a gente ver que entra geração, né, sai uma geração, entra outra geração, a gente ainda não consegue implementar de vez a educação financeira nas escolas, na vida das crianças. E não é para idolatrar dinheiro ou fazer com que, né, esses mitos, né, essas coisas mal interpretadas que as pessoas entendem que dinheiro é maldito, dinheiro não presta. Não é esse tipo de coisa, mas sim entender a importância da educação financeira e de como a gente precisa usar de forma mais eficaz e inteligente o nosso dinheiro. Isso vai também entrelaçar da questão do consumismo e de tantas outras coisas que envolvem o dinheiro, não só nesse discurso raso de que dinheiro não presta, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Não é bem assim, afinal de contas, a gente precisa do dinheiro para pagar as nossas contas, para ter momentos de alegria também, como uma viagem, fazer uma festa para os nossos filhos ou comprar algo que você quer muito. E se tivesse um pouco mais de educação nas escolas, desde pequenininhos, né, as crianças desde pequenininhas entendessem a importância de ter uma reserva de emergência, de guardar um pouco de dinheiro para um futuro, né, ou para alguma emergência, para algo que você precise muito, com certeza a situação atual dos brasileiros seria muito diferente. Mas parece que a gente vive num ciclo, né, de eu recebo dinheiro, eu gasto. Enquanto eu não gastar o dinheiro que eu tenho ali na minha conta, não dá para ser. A gente vive aí nesse ciclo de endividamento, de estar sempre enrolado, de nunca ter a sensação de que parece que a gente nunca tem nada. Então, a educação financeira é importante para isso. O livro deixa muito claro a respeito disso. E foi uma das coisas que mais me encantou no livro sobre essa questão que sim, é possível a gente ter educação financeira desde sempre e ensinar, passar isso à frente para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Mas sempre lembrando também que não adianta assim, a gente insistir com aquele tipo de pessoa que não quer ouvir, né? Então foque a sua energia para quem realmente, né, busca e tem interesse por te ouvir e saber mais um pouco sobre o assunto, tá? Então essa é a primeira lição que eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre. A segunda lição que eu tirei foi sobre a questão de o que é um ativo e o que é um passivo nas nossas vidas, né? Porque muitas vezes existem conceitos errados, por exemplo, da gente acreditar que certas coisas são investimentos. Um exemplo é casa. A casa, investimento financeiro, uma casa ela nunca vai ser, a não ser que você use essa casa para alugar para alguém, e aí sim você vai ter uma renda ali todo mês e tal. Mas uma casa ela não é investimento, ela pode ser um investimento na sua vida emocional, vamos dizer assim, para você, para os seus filhos, para ter segurança, né? Muitas pessoas têm o sonho da casa própria e eu não julgo isso, não acho que esteja errado. Mas ao longo dos anos a gente tem essa interpretação errada de que casa é investimento, de que carro é investimento. Não. Toda vez que você tem alguma coisa que de certa forma te faz gastar e não te dá retorno, isso que a gente chama de passivos, tá? E ativos é tudo que faz, vamos dizer assim, todas as coisas que fazem você ter dinheiro no bolso. Então, um investimento em ação, investimento na renda fixa, um aluguel de uma casa, ou até às vezes um carro que você tem, você aluga para outras pessoas. Isso são ativos, são coisas que trazem dinheiro para você. E os passivos são coisas que você pode até não perceber, mas de alguma forma está tirando o dinheiro do seu bolso. Então, quando eu comecei a entender isso, foi uma virada de chave na minha mente, né? Muita coisa começou a mudar, muitos conceitos antigos que eu tinha caíram por terra. Mas isso é um processo mesmo, é um processo muito individual, né? É de cada um. Mas foi a segunda lição que eu tirei desse livro maravilhoso também. Outra lição, que é a nossa terceira lição, né, que eu tirei desse livro, foi sobre a questão de
trabalhar para aprender, não só para ganhar dinheiro. Por que a gente vê tantas pessoas infelizes nos seus trabalhos? Porque elas acordam para ir trabalhar vendo aquilo apenas como uma fonte de que no final do mês ali ou no início do mês, né, dependendo da data que você recebe seu salário, aquilo ali vai me gerar um dinheiro que eu vou gastar novamente sem ter inteligência financeira, sem saber como fazer da forma correta e pronto, acabou. Aí vou passar, né, o restante do mês naquele loop infinito de decepção, de frustração, muitas vezes indo para um lugar onde eu não estou feliz, onde eu não faço o que eu gosto. Então, o livro me ensinou a entender que trabalho em si, ele tem que ser algo que também vai te ensinar muitas coisas. Não é só você oferecer para o dono daquela empresa, né, para o lugar que você trabalha, não só oferecer os seus serviços, o seu tempo, mas também aprender daquilo ali. O que você pode aprender no seu trabalho? Reflita sobre isso. Eu não vou para lá só para trabalhar. O que eu posso tirar daquilo ali para proveito próprio mesmo? De repente, esse trabalho aqui ele vai me ensinar como, né, eu lidar com marketing. Né? E marketing é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero fazer lá no futuro. Eu vou estudar mais sobre. Né? Eu vou também aprender nesse trabalho, de repente, habilidades como vendas, liderança. Eu posso até não ser líder, mas eu estou vendo um outro líder que está trabalhando ali. O que eu posso aprender com essa pessoa? Eu creio que tudo na vida você pode tirar lições, você pode tirar aprendizado daquilo ali. E não é diferente com o trabalho. Então, o trabalho não é só uma máquina de fazer o dinheiro. Quando você tem esse tipo de mentalidade, é como se fosse uma areia movediça. Você está ali se afundando numa coisa, né, que não tem sentido, não vai te agregar nada. E os anos vão passando, a vida vai passando, e o que você aprendeu? Né? Quanto que você melhorou como pessoa e como profissional? Então, essa terceira lição também eu achei muito interessante, porque ele foca bastante nisso, né? Como lá no início do livro, ele aprendeu lá com o pai rico, né? Que são esses dois personagens do livro que ele está sempre se referindo, que é o pai rico e o pai pobre, que é o pai dele, no caso, não que era uma pessoa pobre, mas de mentalidade pobre. E tinha um pai rico que realmente tinha uma vida financeira melhor, mas além disso, ele tinha ensinamentos mais ricos. Ele tinha conceitos mais ricos, se a gente for analisar nesse sentido. Não é só sobre dinheiro. E desse pai rico, ele aprendeu muitas coisas. Inclusive essa questão do que você pode aprender no lugar que você está trabalhando, com o que você está trabalhando. A quarta lição que eu achei muito interessante também, que tem muito a ver comigo, é sobre a mentalidade empreendedora. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha a menor noção assim, do que realmente era empreender. Eu comecei a trabalhar por conta própria, principalmente por causa da minha filha. Eu não tinha com quem deixá-la, ela era muito pequenininha, às vezes eu tinha que levá-la para a escola doente, com febre, para ir para o lugar que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que dar aula, e deixava lá na escola febril, por exemplo. Aquilo ali acabava comigo. Então, ela foi meu gás, né, meu principal combustível para começar a trabalhar por conta própria. Mas esse conceito de empreendedorismo, de ter seu próprio negócio, é algo muito importante que ele fala muito no livro, né? Porque se a gente for parar para pensar o que é melhor, vender o seu tempo para uma outra pessoa ou para você mesmo. Então, essa questão do empreendedorismo, que envolve tantos outros benefícios, não estou falando que é perfeito, que a vida é perfeita e tal, mas as pessoas tendem a colocar muitas desculpas, né? Muitas questões que às vezes nem faz muito sentido. Uma delas, por exemplo, que eu vou falar aqui. Muita gente fala assim, Deus me livre de trabalhar por conta própria, né? Não ter dinheiro certo e tudo mais. Mas me diz, principalmente hoje em dia, se a CLT, ou até um contrato que você tenha com uma empresa, né, sem ser CLT, diz para mim se é garantia 100% de alguma coisa. Se principalmente hoje você pode acordar amanhã e ser mandado embora. Que garantias você tem também? Pelo menos o empreendedorismo você tem como controlar isso melhor, né? Controlar na seguinte forma, como você retém seus clientes, como você consegue mais clientes. Então é interessante a gente começar a virar essa chave. Às vezes muitas vezes na verdade você ganha mais, né? Eu como professora, todo mundo me pergunta, mas vale a pena, gente? Um preço de uma hora aula numa escola ou no curso de inglês, se você for analisar, é muito pouco, né? Às vezes você vai numa consulta particular, você gasta, né, o profissional vai te cobrar ali R$300 a hora,
ou às vezes até menos de consulta. Lógico, ele está vendendo o trabalho dele, mas no consultório, por exemplo, que ele trabalhe para outra pessoa, ele não vai receber isso. Trabalhe com um plano de saúde, ele não vai receber isso, certo? Então a gente precisa começar a analisar as coisas de uma forma mais realista, mais concreta, e não só na fantasia ali, no achismo, e correr atrás da informação, porque realmente assim, empreender realmente é muito trabalho, sim, mas com certeza os benefícios eles são muito maiores do que você, né, vender seu tempo às vezes muito barato para outra pessoa, para realizar o sonho de outra pessoa, de uma empresa, de um dono de empresa, ao invés de, né, de estar trabalhando para você e vendendo seu tempo para você mesmo. Esse é um assunto muito extenso, né, que daria um vídeo de não sei quantos, talvez até 1 hora, mas é uma lição muito importante que ele fala aqui no livro também sobre a mentalidade empreendedora, tá bom? E a gente vai para a nossa quinta dica, que é a importância, que é maravilhoso, de assumir riscos calculados. O que é isso? É que na vida a gente precisa se arriscar. A gente faz isso todo dia sem perceber, né? A gente está sempre aí tomando decisões, às vezes não, né? Muitas vezes a gente não tem certeza dos riscos, do que pode acontecer, e esse livro deixa essa lição para a gente também. Sempre tentar ousar sair da sua zona de conforto, lógico, com responsabilidade, né? Eu não vou deixar meu emprego amanhã, sendo que eu não tenho uma reserva de emergência, eu não tenho, né, nenhum pé de meia. Primeiro, né, eu quero sair do meu emprego. Primeiro você vai fazer um planejamento, eu vou juntar um dinheirinho para passar aí de repente uns 6 meses até encontrar outro emprego, até abrir o meu negócio. Como é que eu vou fazer isso? São riscos calculados. Então é isso, gente, sobre riscos calculados e responsáveis, entenderam? Então é muito bom a gente fazer essa autorreflexão, essa análise, para poder conferir aí, colocar na nossa vida mais risco, né? Sair um pouquinho mais da zona de conforto, tá bom? Essas foram as 5 principais lições que eu tirei do livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal, coloque seus comentários aqui embaixo que eu vou adorar ler. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!